O governo passado usou um equipamento israelense de espionagem para monitorar políticos, jornalistas e até advogados dos seus adversários políticos sem autorização judicial, como nos tempos da ditadura. A engenhoca, que foi comprada pelo Temer, sem licitação, foi usada pela ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, mais de 30 mil vezes. Dava para saber quem encontrou quem estava no motel, quem viajou e para onde. 2 funcionários que estavam na ABIN já sob o novo governo foram presos. Diretores foram afastados. Mas a operação da PF não é em cima do ex-presidente, nem do general Heleno e nem do deputado Ramagem, que eram hierarquicamente as cabeças por trás desse crime. E no zap da sua tia, o Xandão é que é o ditador de toga. Vê se pode. Salve, galera, eu sou o Maurício Ricardo, sextou, mas isso não te impede de se inscrever, de ativar o sininho, deixar o like ou dislike e comentar. Meu amigo e minha amiga que me honram com a sua audiência, como é que a gente vai falar sobre o novo governo se o antigo não para de nos surpreender com os seus abusos e os seus absurdos? Eu via lá o Ramagem na CPMI do 8 de janeiro, né? Todo Nicolas Cagezinho, né, com aquela postura de delegado, tentando defender o indefensável, que foi a tentativa de golpe militar que esse país sofreu, tentando transferir a responsabilidade para o governo que tinha uma semana. E fico me perguntando o que seria desse país se as Forças Armadas tivessem sido convocadas por GLO para botar ordem em Brasília. Olha o nível dessa gangue. Na época da ditadura, os militares criaram o Serviço Nacional de Inteligência, o SNI. Não foi o primeiro serviço de espionagem de governo, obviamente, mas até o idealizador do SNI, que foi o general Golbery, chegou a dizer, nos estertores do regime militar, criamos um monstro, porque a rede de espionagem vinha sendo usada para chantagear adversário, para extorquir pessoas e empresas. Não era uma questão de segurança nacional. O SNI ficou ativo até o governo Collor, gente. Monitorou deputados constituintes nos anos 80, mas o Sarney, que foi o primeiro presidente depois dos militares, jura de pé junto que não recebia essas informações pessoais dos adversários, que foram todas encontradas nos arquivos oficiais depois. A gente está falando de um tempo onde não existia celular e nem GPS. Então o SNI, que quando foi extinto acabou sendo substituído pela ABIN, precisava de agentes, de espiões nos moldes clássicos. O que a gente está falando aqui hoje é de um governo usando equipamento de ponta, criado por israelenses, e é só olhar o que está acontecendo lá em Israel para saber os motivos, para vigiar a vida de milhares de desafetos. Isso numa democracia plena é inaceitável. Eu não sou ingênuo ao ponto de achar que não existe. Todo país precisa de órgão de inteligência para monitorar inimigos internos e externos. Mas quando a gente fala de inimigos internos, a gente está falando de terroristas. E quando fala de inimigos externos, a gente está falando de nações inimigas. Espionar adversário político é inaceitável. Eu estava lendo, eu vou deixar link para algumas matérias, que 2 funcionários alvos da operação da Polícia Federal, a operação que desmontou o esquema, foram presos porque estavam chantageando os colegas para que os colegas ficassem de bico calado. Isso agorinha, como diria um conhecido pastor. Um dos diretores afastados tinha 171 mil dólares, 171, fácil de guardar, número significativo, em cash na casa dele. Eu printei a foto da Polícia Federal porque a gente está falando de coisas imateriais e esse é um dinheiro diferente da grana que a gente vê em mala de político ou em cueca. Por que um diretor da ABIN, o número 3 na pasta, teria essa grana? Com certeza não vem de kit superfaturado de robótica. Agora, o detalhe curioso é que esse diretor, Paulo Maurício Fortunato Pinto, já era uma figura mais que suspeita. Ele nem deveria estar lá. A indicação dele para o cargo chegou a ser questionada no Senado durante essa batina do atual diretor da ABIN, que é o Luiz Fernando Correia. Vou ler o trecho de uma matéria do Valor Econômico, que é fechada para assinantes, é uma matéria de maio, época dessa batina, para te situar. O novo diretor da ABIN também foi questionado sobre Paulo Maurício Fortunato Pinto, que assumiu o cargo de secretário de Planejamento e Gestão do órgão. Ele era diretor do Departamento de Contra-Inteligência da ABIN em 2008, quando a agência foi acusada de envolvimento na Operação Satyagraha, lembra?
chegou a ser afastado do cargo. Na ocasião, a ABIN foi acusada de participar de escutas ilegais que atingiram figuras públicas, entre elas ministros do STF. E o atual diretor da ABIN, repito, indicado pelo Lula, bancou a nomeação e disse que não iria expor o governo a risco, colocando naquele cargo gente em que ele não confiava. Deixa eu insistir nesse ponto porque ele é importante. O Paulo Fortunato tinha sido afastado em 2008 por suspeita de estar envolvido em espionagem ilegal de um monte de gente, inclusive do STF. No governo Bolsonaro, ele era diretor de operações de inteligência. Mas o chefe dele, indicado pelo Lula, não só manteve o cara numa diretoria, como defendeu a permanência dele, quando questionado, no Senado. Eu não sou político para pedir cabeça de ninguém, mas eu adoraria saber a sua opinião sobre o que deve fazer o Luiz Fernando Correia ou o que o Lula deve fazer com ele. O problema da espionagem é que quando dá ruim, fica provado que o espião é péssimo profissional. Então, não dá para a gente ter noção do quão minado está o terreno. Essa resposta o Lula fica devendo à sociedade. A gente tem que saber o quanto ele está bem informado ou desinformado sobre a herança maldita do governo anterior. A ABIN fez uma nota oficial dizendo que o equipamento deixou de ser usado em 2021, disse que está tomando as devidas providências, tudo aquilo que a gente já está acostumado a ver. Mas o governo precisa se posicionar. No momento em que eu gravo, eu não vi nenhum pronunciamento oficial ainda, mas sim, tem que haver. Por que eu estou trazendo o Lula para a conversa? Porque o Lula tirou a ABIN debaixo do GSI justamente porque é um órgão militarizado e trouxe para a Casa Civil. Está debaixo dele. Deixando claro, a operação investiga supostos crimes, escutas ilegais de autoridades e jornalistas durante o governo Bolsonaro. Meu questionamento é: o que um diretor que já tinha sido afastado em 2008, que voltou a cargo de liderança, foi diretor da ABIN durante a gestão de um governo golpista, o que esse homem estava fazendo na Casa Civil? 171 mil dólares à parte, só pelo currículo. Fica parecendo paranoia, caça às bruxas. Não estou acusando ninguém de nada, estou me baseando em fatos. Quem afastou foi a Polícia Federal. A gente sabe que nesse momento as Forças Armadas estão se movimentando para pagar o mínimo possível, entregar o mínimo possível de cabeças depois da tentativa desastrada de golpe. Nesse contexto, o governo eleito ano passado continua sob ameaça. É impressionante como o Brasil e o governo parecem não levar o tema tentativa de golpe com a seriedade que ele merece. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative o sininho, deixe o like ou dislike, seu comentário que é muito importante. Lute pela democracia. Sextou.